Glória a Deus? Então, mergulhando no universo da alma é o nosso tema para mais essa série de mensagens, essa série de estudos que estaremos abordando. Feche os seus olhos e eu vou fazer aqui uma oração. Vamos acompanhar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar e engrandecer o teu santo nome. Te pedir, Senhor, que a tua graça, a tua bênção seja sobre as nossas vidas. Pai querido, te pedir que o Senhor derrame sobre nós a tua infinita misericórdia, Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça, para que neste dia que se chama hoje, possamos meditar na Tua palavra de maneira profunda, de maneira, Senhor, em que a Tua revelação é extremamente necessária para nós, neste contexto, desse estudo de tanta importância. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor, Pai amado, derrame graça sobre graça, que o Senhor derrame o teu poder, que o Senhor derrame a tua misericórdia, que o Senhor traga uma unção de revelação, uma unção de instrução, o espírito de sabedoria seja sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos estar hoje esclarecidos, sair daqui cheios da alegria de estar meditando em coisas profundas da Tua Palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda cada um de nós a observar esse estudo como sendo algo de extrema importância. Pai querido, eu repreendo o diabo, eu repreendo toda a oposição, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, que caia por terra e que a Tua bênção, a Tua Palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a alma, sobre mergulhando no universo da alma. Porque esse título, ele já traz aqui para nós um pressuposto. Por que um pressuposto? Porque quando falamos de alma, irmãos, nós falamos de algo extremamente complexo. Imagina só o seu corpo humano, imagina o nosso corpo. O nosso corpo, ele possui uma complexidade tão grande, tão tremenda, que se eu te perguntar como os neurônios podem enviar os impulsos elétricos para o seu corpo, para determinado movimento do seu corpo, para que determinado órgão funcione, meu irmão, eu e você nós não saberíamos explicar. A ciência hoje estuda isso e até hoje, tantas décadas com a tecnologia tão avançada, ainda hoje não se consegue decifrar o corpo humano na sua total funcionamento, nessa complexidade que se fala do corpo humano. Hoje nós falamos já de DNA, de estruturas de DNA. Meu irmão, se no corpo já é algo tão complexo, imagine falar de algo relacionado à alma, algo muito mais empírico, algo muito mais metafísico. Então, por isso que quando a gente fala aqui mergulhando no universo da alma, nós estamos aqui querendo afirmar que, na verdade, nós vamos aqui mergulhar em um universo. Então, eu não tenho aqui a pretensão de fazer aqui, deixar todos os irmãos assim extremamente esclarecidos, porque seria muita prepotência da minha parte poder afirmar que eu seria capaz de dar todas as respostas. Mas com a ajuda de Deus e com a palavra que nos é proposta, a palavra de Deus, nós poderemos sim mergulhar nesse universo tão maravilhoso que é a alma humana. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós não poderíamos iniciar esse estudo sem antes falar sobre a visão antropológica daquilo que nós entendemos biblicamente, ou seja, de como nós somos formados, né? A antropologia vem de dois termos gregos. Um é anthropos, que significa homem,
e junto com a palavra logia ou logos, que significa estudo. Então a antropologia é o estudo do homem. Então nós vamos aqui iniciar essa visão, porque existem duas linhas de visões acerca da composição do homem, visões teológicas, é claro. E nós vamos falar aqui em seguida. Mas antes vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesse texto da Gênesis, irmãos, nós encontramos três palavras aqui importantes. O homem foi feito do pó da terra, Deus soprou a narina e o homem se tornou alma vivente. Então, é claro, quando nós estamos na escola bíblica, que somos pequenos, nós vemos lá os desenhos, né, da criação. Então, vê ali uma grande mão, assim, né, formando, pegando o barro ali e modelando o barro para que se formasse ali um homem. E isso é uma realidade literal, irmãos. Eu não creio em um Gênesis, em uma criação aqui descrita no livro de Gênesis como sendo algo figurado, né? Alguns defendem a tese de que no Gênesis é uma figura de linguagem, mas eu, junto com a maior parte da cristandade, nós entendemos que o Gênesis é literal, a criação é literal. Se a Bíblia diz 7 dias, então é 7 dias mesmo. Agora, se 7 dias para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia, aí é uma outra história, é um outro debate. Mas eu acredito, a palavra de Deus nos diz que o homem foi formado por Deus através do pó da terra. Irmãos, quando Deus forma o homem do pó da terra, então nós temos ali a primeira constituição do homem, que é o seu corpo físico. Nós somos pó, do pó viemos e do pó voltaremos, como diz o Eclesiastes. Porém, o voltar para o pó fala da questão orgânica, da questão da matéria, da questão bios, né? É o nosso corpo material, o nosso corpo físico que foi formado do pó. A nossa estrutura física, ela é pertencente a esta existência, a esta dimensão terrena, esta dimensão natural. O nosso corpo foi formado do pó da terra. Amém? E aí, diz a palavra aqui, na sequência, que e soprou Deus às narinas o fôlego de vida. Irmãos, aqui essa aplicação, esse entendimento do sopro de Deus é algo que não é muito difícil de compreender. É claro, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Pantocrátor, Ele é o El Shaddai, Ele está acima de tudo e de todos, não há quem possa se assemelhar a Ele, e nós, seres humanos, não podemos defini-lo, não é possível defini-lo. É claro que até na teologia nós temos ali, irmãos, alguns contextos, como alguma matéria, como por exemplo a teontologia, quando nós começamos a estudar os atributos de Deus, porém, irmãos, isso é de uma maneira muito limitada e humana. Mas meu irmão e minha irmã, quando nós falamos que Deus soprou algo dentro do ser humano, então nós podemos fazer uma analogia muito simples. Nós temos que fazer uma interpretação aqui muito simples. Se Deus soprou as narinas do homem, o fôlego de vida, então isso significa que Deus, ele tirou algo de dentro dele mesmo e colocou dentro do homem. Dentro, soprou as narinas, dá a ideia que entra, né? Quando entra para dentro, dentro daquele corpo que havia sido formado. E esse sopro de Deus fala do quê? Se Deus é Espírito, então, logo, Deus soprou a essência dele, que é Espírito, dentro do homem. E isso se formou o Espírito do homem. Então, aqui a gente já tem aqui
uma dicotomia, né? Aqui nós já conseguimos olhar para a composição do homem e ver dois elementos: o corpo, que foi formado do pó da terra, e agora o espírito, que foi algo que Deus soprou. Se Deus é espírito, logo o que ele soprou também é de uma essência espiritual. Então, quando Deus sopra o espírito, ele dá o espírito do homem para o homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós somos em essência espíritos. Nós não temos um espírito. Quando nós pensamos em ter um espírito, então isso nos dá a ideia que nós somos o eu mais importante aqui seria o corpo que possui um espírito. Não, nós somos um espírito. Quando Deus soprou a narina do homem, então a vida chega no homem. Até então era só o corpo, era só o pó. Amém? Glória a Deus. E aí nós temos aqui o final do versículo 7, que ele diz: e o homem foi feito alma vivente. Então, nesse momento nós encontramos aqui a tricotomia da composição humana. Nós temos o corpo, que foi formado do pó da terra, nós temos o espírito, que foi o sopro de Deus nas narinas do homem, e aí então existe uma transformação, uma adequação, porque nós estamos falando aqui, irmãos, de duas naturezas extremamente opostas. Nós temos aqui a matéria, que é o corpo, e nós temos o espírito, que é algo da natureza de Deus. O mundo espiritual, aquilo que se vê, a Bíblia diz, foi formado daquilo que não se vê, ou seja, o espiritual formou o material, o humano. Então nós temos aqui duas coisas opostas, espírito e matéria, corpo e espírito. Como que nós poderíamos, como que Deus poderia trazer esse equilíbrio, trazer a possibilidade do homem interagir nesses dois mundos opostos? Então o homem se tornou uma alma vivente, ou seja, a alma passou a existir. A alma, quando nós falamos de alma, nós não estamos falando simplesmente da vida. Existem duas correntes teológicas, como eu estou dizendo. A primeira, que fala da tricotomia, que é isso que nós acreditamos, que espírito é diferente de alma. Mas tem aqueles que acreditam que não, que alma e espírito são apenas sinônimos, porque a palavra alma no hebraico é a palavra nefesh, né? E essa palavra nefesh, ela é traduzida por psique. Então a psique e o nefesh também podem trazer um significado de vida, né? A vida, e Jacó saiu de Canaã e subiu ao Egito, e com ele vieram 70 almas. Essas 70 almas são 70 pessoas, não necessariamente a alma como sendo algo interior do homem. Então a utilização gramatical da palavra não necessariamente é o que vai trazer para nós o conceito teológico dessa composição humana. Então, meu irmão, nós acreditamos que alma é diferente de espírito. A alma é aquilo que equilibra, é aquilo que traz a ponte entre o espiritual e entre o material. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o homem é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós temos aqui um grande homem de Deus, Scofield, que ele tem até bíblias publicadas, tem até bastante conteúdo, um homem de Deus muito letrado, que ele trouxe uma afirmação muito interessante que eu queria citar aqui. Ele diz o seguinte: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele, ou seja, o homem só é capaz de possuir a consciência de Deus e se relacionar com Deus porque nós somos espírito. Amém? Glória a Deus. Deus não soprou as narinas dos animais o fôlego de vida. Logo, os animais não possuem espírito. Então, um animal nunca terá consciência de Deus.
mesmo que esse animal tenha até um certo nível de intelectualidade ali, como por exemplo os macacos, né, que conseguem aprender coisas, um macaco nunca terá consciência de Deus. O macaco nunca poderá se relacionar com Deus. Por quê? Porque o macaco não possui um espírito. O espírito do homem é a capacidade, é a dádiva de Deus para o homem ser semelhante a Deus, para podermos nos relacionar com Deus. Então Scofield ele deixa isso aqui muito claro quando ele diz que sendo o homem um espírito, né, sendo o homem espírito, ele é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Aí ele continua dizendo assim: e sendo o homem alma, ele tem conhecimento de si mesmo, e sendo ele corpo, tem através dos sentidos o conhecimento do mundo em que ele vive. Então nós temos o conhecimento desse mundo material que nós vivemos por causa dos nossos sentidos físicos. Amém, irmãos? Se não houvesse, por exemplo, a percepção da gravidade, certamente nós não conseguiríamos nem caminhar, porque a gravidade, o equilíbrio, tudo isso é aprendido. Quando um bebê, ele nasce, ele não sabe andar, ele não consegue andar, porque a gravidade é algo que ainda é um sentido novo para aquele bebê. Então nós, quando começamos a perceber o mundo, isso vem através dos sentidos físicos. Então, se somos corpo, então nós podemos ter o conhecimento do mundo que nós vivemos, através da audição, da visão, do tato, da audição, né? Todos esses sentidos humanos, físicos, nos dá condições de viver nesse mundo, nesta matéria. Mas e a alma? Aqui Scofield ele fala muito maestramente, ele diz, sendo o homem alma, ele tem o conhecimento de si mesmo. Então a alma é algo que nos traz a possibilidade de aprender, de termos um nosso intelecto, né, a nossa razão. Então quando eu paro assim e eu começo a pensar em algo, seja o que for, essa minha mente, essa minha razão, esse meu intelecto não é o fruto do meu cérebro, porque o cérebro, ele é apenas um órgão que ele armazena ali informações, ele dispara impulsos elétricos para os demais órgãos, para que tudo funcione de maneira eficiente. O cérebro ele traduz, né? Ele compreende os sons, as palavras que nós vamos aprendendo no decorrer da vida. Ele consegue codificar as luzes através dos nossos olhos para mandar as informações para o nosso cérebro. Então o cérebro ele é uma máquina, o cérebro ele é ali um computador, mas ele não tem a vida em si mesmo. A vida do homem está na alma. A alma é o intelecto, a alma é a razão. Quando eu paro e penso e falo quando eu penso em é a minha alma que está tendo o conhecimento acerca de quem eu sou. Então, quando você sente, quando você fica feliz, quando você fica alegre, quando você fica angustiado, quando você fica amargurado, decepcionado, todos esses sentimentos, todas essas emoções, todo esse intelecto, essa razão, tudo isso é a composição da nossa alma. Amém? Glória a Deus. Mas antes de nós entrarmos aqui a fundo, existe aqui a Bíblia, ela traz uma importância, ela nos dá a importância da alma, ao ponto de fazer uma comparação do poder da palavra de Deus com essa natureza humana, com essa natureza da alma do homem. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão
da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e olha o que diz agora, e é apta para discernir pensamentos de intenções do coração. Então, irmãos, a Bíblia dá tanta importância para essa questão da alma, que acaba comparando a palavra de Deus a essa espada que pode penetrar tão profundo que é capaz de separar alma do espírito. E isso aqui, esse texto é um dos textos mais assim lindos que nós conseguimos embasar essa nossa visão antropológica. Porque se aqui a Bíblia está falando claramente que a palavra ela divide alma e espírito, significa que alma é diferente de espírito. Né? Se fosse uma só coisa, então falaria capaz de dividir o espírito, ou capaz de dividir a alma. Não, mas aqui ele está falando de uma divisão tão profunda, que essa linha, que às vezes é imperceptível, essa linha que às vezes é muito tênue, entre a diferença entre alma e espírito, a palavra de Deus vem como uma espada, e deixa tudo claro para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Então, a definição, no contexto bíblico, a alma é uma substância espiritual que forma o nosso homem interior. A alma inclui o intelecto, que nos ajuda no presente estado da existência, né? Então o intelecto é a maneira que nós temos de raciocinar, e também possui o quê? As emoções que procedem dos sentidos, onde revela a nossa personalidade. Então, dentro desse universo da alma, nós encontramos alguns elementos, como o intelecto, as emoções, os sentidos e a nossa personalidade. Entendeu? Então, personalidade, irmãos, personalidade é algo que é da alma. É algo que é aprendido, é algo que é modificado. Nós não podemos nunca entrarmos naquela síndrome de Gabriela, né? Não sei se você já ouviu falar essa expressão, mas diz que assim, aquela pessoa que fala, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, irmãos, isso não existe no contexto da nossa alma. A nossa alma, ela é moldada por Deus, ela é moldada pela palavra de Deus, e a nossa alma ela vai evoluindo na nossa personalidade. Então, muitas situações que muitas vezes é tão difícil de ser moldada pela nossa própria razão. Sabe aquela pessoa que é cabeça dura, né? Você fala 10 vezes, a pessoa não consegue entender. Isso é algo é um bloqueio que essa pessoa, ela mesma estabeleceu em sua alma, para que não possa abrir a sua alma para ser moldada pela palavra de Deus. Por isso que a palavra do Senhor muitas vezes fala acerca de nós entregarmos o nosso coração a Jesus, né? Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Isso fala do que? De uma entrega interior, de permitir que Deus entre em nossa alma e nos molde os nossos sentimentos, afaste os nossos hábitos ruins e estabeleça hábitos bons, porque, irmãos, o nosso espírito deseja Deus. O nosso espírito, ele tem sede por Deus. Ele tem sede porque ele saiu de Deus e ele conhece Deus, e nós conhecemos Deus porque somos espírito. Nós podemos nos relacionar com Deus porque somos espírito. Então o nosso espírito não precisa ser moldado por Deus. O que precisa ser moldado é a nossa alma. A alma precisa ser, é como, uma vez eu vi essa ilustração de um livro, que o autor dizia que é como se a nossa alma fosse uma ilha, né? E quando nós permitimos que o Senhor Jesus entre no nosso espírito, entre na nossa vida, então o Espírito Santo passa a morar no nosso corpo, amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, ele passa a morar no nosso corpo, e o nosso corpo, o Espírito Santo, ele começa a habitar aonde? No nosso espírito.
O Espírito Santo não habita nas nossas artérias. O Espírito Santo não habita nos nossos pulmões. O Espírito Santo não habita no nosso corpo físico. A expressão que somos templo do Espírito Santo é uma expressão completa do ser humano. O ser humano em sua complexidade de corpo, alma e espírito. Tudo isso é o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem habitar em nós, no nosso espírito. Amém? E aí a nossa alma é como se fosse uma ilha ainda com mata virgem, né? Vamos dizer assim, uma ilha que ainda não foi tocada por ninguém, aquela ilha cheia de mato, cheio de espinhos, cheio de animais selvagens, cheio de escorpião, cheio de serpente. Então quando o Espírito mora no nosso vem morar, habitar em nosso espírito, então ele passa a começar a entrar nessa ilha. Então a ilha da nossa alma é a nossa possibilidade de abrir que Deus, para permitir que o Espírito comece a conquistar a nossa alma, arrancando os espinhos, eliminando os animais selvagens, cortando os excessos de árvore, ou seja, construindo as estradas na nossa alma. Tudo isso é um processo, irmãos, que dura uma vida inteira. O Espírito Santo, eu preciso me permitir ser moldado pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. Porque tem muita gente, irmãos, que fala para Deus assim, você vai até aqui. Até aqui você pode ir. Eu entrego a minha vida para Jesus até a página 2. Depois aqui não. Esse quarto escuro, onde eu tenho aqui os meus pecados de estimação, onde eu tenho aqui as minhas ambições, onde eu tenho aqui, sabe, o lixo da minha alma, aqui eu não vou deixar Jesus entrar, porque isso aqui coloca ali um cadeado, né, e não permite mais. Irmãos, Deus não vai invadir a alma de ninguém. Nós precisamos nos permitir ser moldados por Deus. Então isso é caráter que está na nossa alma. Entrega a sua alma para Jesus. Deixa Jesus moldar a sua alma. Deixa Jesus transformar você de dentro para fora. Depois, irmãos, aí alguém vai olhar para você e falar assim, nossa, como esse irmão está diferente, né? Como ele está agora mais amoroso, mais paciente, mais atencioso, mais dedicado, mais responsável, mais, sabe, existe um brilho no olhar diferente. Meu irmão, isso é Deus moldando a nossa alma. Não dá para falar de alma sem dizer que a responsabilidade de permitir que Deus molde a nossa alma é nossa. Amém? Glória a Deus. A alma estabelece um contato, né? A alma estabelece um contato com o mundo por meio do corpo o sentir, o pensar, a vontade e outros atributos que são da nossa alma. Então, a nossa alma, ela está entre, né? Não dá para nós ilustrarmos, tentar imaginar isso, porque nós somos a fusão desses três. Quando a morte ela vem no ser humano, quando uma pessoa morre, o que é a morte? A morte é a separação. Então é nesse momento que existe uma separação do corpo e do homem interior, do homem físico e do homem espiritual, que é composto da alma e do espírito. Então essa separação ela é momentânea. Porque um dia esse corpo que morreu aqui na terra, que voltou pro pó, que virou lá o pozinho lá no cemitério, esse corpo, ele vai ressurgir. O Senhor, ele vai nos ressuscitar. Assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados. E não é algo que é alma e espírito, não. É o corpo físico, porque é algo que é nosso, pertence a nós. Então esse corpo que hoje é mortal, ele será revestido de uma imortalidade que o Senhor Jesus conquistou na cruz. O mesmo poder do Espírito que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará naquele grande dia. Então pensar no ser humano, não dá para colocar um desenho, uma imagem de um corpo, uma alma no meio e um espírito, e o corpo e o espírito lutando ali, né? Como diz a palavra, né? Pela inclinação da alma. Irmãos, isso não dá para definir isso, mas é uma boa ilustração. Porque quando você para e pensa,
Quando é você, o que você está pensando agora é a sua alma pensando. O seu corpo não pensa. O seu espírito é de uma natureza muito mais profunda do que a sua alma hoje pode conceber. Sabe aquelas, eu não vou falar de espírito, mas sabe aquela coisa da intuição? Tipo, puxa, eu não sei, ó, eu ia por ali, mas alguma coisa está me dizendo que eu tenho que ir por ali. Muitas vezes é uma percepção espiritual. É o seu espírito vendo aquilo que a sua alma não vê. É o seu espírito recebendo de Deus, muitas vezes, uma iluminação que a tua alma não enxerga. Então, muitas vezes, irmãos, tem muito crente querendo buscar Deus com a alma. Querendo somente que a alma tenha a revelação. Sabe, a minha alma precisa ver as coisas de Deus. Meus irmãos, você é espírito que possui uma alma. O seu espírito, ela é por essência espiritual. Não há novidade para o seu espírito acerca do mundo espiritual. Mas a sua alma é que vai inclinar. A sua alma é que vai se permitir ou se deixar levar pelo espírito, que é você, ou se deixar levar pela carne, que é você. Então a sua natureza natural e espiritual, elas estão constantemente diante da sua alma. E a sua alma é que decide o que fazer. Ah, eu quero me inclinar para as coisas da carne. Irmão, cada vez que você se inclina para as coisas da carne, o seu espírito vai se enfraquecendo. Ao contrário, é verdadeiro. Todas as vezes que você começa a se inclinar para as coisas do Espírito, quando o seu Espírito você começa a orar mais, você começa a jejuar, você começa a ler a palavra, você começa a louvar, você começa a buscar o Senhor, o que o seu Espírito está fazendo? O seu Espírito está se fortalecendo e a sua alma, que é a sua razão, o seu intelecto, está se inclinando para as coisas do Espírito. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo vencer tal pecado. E não vai conseguir mesmo, porque a sua alma está inclinada para ele. O que você precisa fazer? Você precisa compreender que a palavra de Deus, ela te dá as ferramentas para você vencer a sua natureza carnal. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele se inclina para as coisas do Espírito. Então se inclinar para as coisas do Espírito é uma guerra constante, irmãos. Aí a pessoa vai lá, comete pecado e fala, o diabo me tentou. É bem certo que o diabo ele é fera nisso, né? Ele é o tentador, a palavra do Senhor diz. Mas, meu irmão, muitas vezes não é diabo não, muitas vezes não é demônio não, muitas vezes é a sua natureza, a sua alma que está se inclinando para as coisas da carne. Então você precisa ajustar, você precisa equalizar. Sabe ali a mesa de som? Tem gente que olha aquele monte de botão, um para cima, um para baixo, um para o lado, outro para o outro, e não entende nada. Isso é a nossa alma. Nós precisamos aprender a ajustar os nossos sentimentos, equalizar os nossos valores. Sabe, às vezes a gente tem que diminuir as nossas emoções, porque tem muita gente emocional que toma decisão na base da emoção. Vai lá, fala e tal, e briga, e depois toma a decisão errada, e depois se arrepende. Por quê? Porque às vezes o volume das emoções está muito alto, precisa ajustar, irmãos. Então, viver uma vida abençoada com Deus é conseguir ajustar os padrões de comportamento da sua alma. Isso está na tua mão. Nós podemos até orar, pedindo ajuda de Deus. Senhor, me ajuda com esse negócio aqui. Ele vai ajudar porque Deus é misericordioso, Ele é bom. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a alma é responsabilidade tua. É você que precisa entregar para Jesus. É você que precisa aprender a amar Jesus. É você que precisa aprender a decidir amar a Deus sobre todas as coisas. É uma decisão da sua alma. E quando você decide isso, meu irmão, não tem diabo, não tem natureza carnal que te tira isso. Porque você, se inclinou, você tomou a decisão, a sua alma assumiu a sua verdadeira natureza espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, a nível aí, pelo menos de conceito, né? Eu acho que já tem bastante coisa que a gente pode já digerir aqui nesse estudo. Isso é só o começo, hoje é só uma introdução. Depois nós vamos falar como coisas assim, bastante profundas, como a própria composição da alma, né? Falar de cada ponto, do livre-arbítrio, das emoções, enfim. Nós vamos falar disso mais pra frente. Hoje eu queria me ater aqui a 3 pontos. O primeiro é acerca da faculdade
intelectual da alma. O que a Bíblia me fala, como que eu posso chegar nesta conclusão que eu estou aqui colocando para você? É coisa da minha cabeça? É coisa que eu aprendi no livro? Não, aqui nós temos aqui alguns versículos que nos dá essa visão de que a alma, ela tem uma faculdade intelectual. Não é coisa do seu corpo, não é coisa do seu cérebro. Para de achar que o cérebro é o centro da sua vida. Não é, irmãos. O centro da sua vida é a sua alma. É a sua alma que vai tomar as decisões. Tanto é que quando uma pessoa morre, tem uma morte cerebral, ela continua viva. Não é assim? Às vezes a pessoa fica ali ligada nos aparelhos, né? O seu corpo ainda funciona, o seu corpo ainda respira, o seu corpo ainda produz os hormônios, produz tudo o que o seu corpo precisa para viver, e a pessoa está com o cérebro morto e ela está viva. E a sua alma está presa, né? Muitas vezes as pessoas que ficam em coma, quando tem essas coisas de cérebro, às vezes as pessoas têm experiências muito profundas dessa conexão da alma estar um pouco mais desligada do corpo, mas não cortada, porque o corte é só com a morte, mas ela está começando a ter mais uma percepção das coisas do espírito, porque o nosso ser espiritual é o que nos faz ter essa relação. A alma muitas vezes ela fica, sabe, é a mesma coisa que você querer ensinar para sua filha de 4 anos, eu tenho uma em casa, sobre a conexão 5G. Você explicar para uma criança de 4 anos sobre conexão 5G, explicar para ela como funciona as ondas da conexão das antenas, irmãos, você não vai entender nada. É a mesma coisa o espírito querendo ensinar para sua alma, que é uma criança de 4 anos, coisas espirituais, que são profundas. Por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Não é a alma que tem que discernir. Vamos parar, irmão, de ficar buscando as coisas espirituais com a alma. Eu preciso ter o arrepio, eu preciso sentir, eu preciso ter a visão. Irmão, isso tudo se acontecer muito bem. Mas por que a gente precisa viver pela fé? Porque quando nós vivemos pela fé, a nossa alma não compreende, a complexidade do mundo espiritual, que o nosso espírito sabe muito bem, que o nosso espírito conhece muito bem, mas a nossa alma toma a decisão de falar, eu vou pela fé, porque a palavra de Deus me diz, porque eu estou sentindo do Espírito que essa é a decisão correta a ser tomada, e nós tomamos pela fé, não é por vista, não é pelo que a minha alma discerne, é pelo que o meu espírito discerne. Amém? Eu sei que é um pouco complicado esse assunto, eu sei que é muito difícil de nós conseguirmos, separar a alma de espírito, mas, meus irmãos, você precisa entender uma coisa, a pessoa o seu intelecto, ele precisa compreender essas coisas, para que você possa tomar as decisões corretas. Amém? Glória a Deus. Então a faculdade intelectual da alma, que eu separei 3 versículos. Primeiro é Provérbios capítulo 19, versículo 2, ali na parte A, quando ele diz assim, Provérbios 19, 2: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Então a palavra aqui está nos dizendo, é claro, irmãos, aqui eu não tô, é porque tem alguns irmãos que são muito teológicos, né? Tem alguns irmãos que acabam, quando você usa um versículo para poder embasar algum tipo de pensamento teológico, e aí algum irmão fala, você está tirando do contexto. Meu irmão, não vamos aqui nós não estamos fazendo exegese aqui de provérbios ou de salmos, não. Nós estamos aqui mostrando uma afirmação, simplesmente isso, uma afirmação da palavra de Deus que nos mostra que a alma tem conhecimento. Não é bom, aqui o escritor aos provérbios disse, o escritor de provérbios disse, também não é bom a alma ficar sem conhecimento. Então, conhecimento é fruto do quê? Do intelecto. Então, a nossa alma, esse atributo intelectual, ele é associado à nossa alma. Depois, nós temos aqui Salmos 13, versículo 2, ali na parte A também. Ele diz assim, até quando consultarei a minha alma? Até quando consultarei a minha alma? Então, assim, a alma, ela possui
um elemento de intelectual, ao ponto daqui do salmista dizer que ele está consultando a sua alma. Ou seja, a nossa alma, ela possui as faculdades do conhecimento. O conhecimento, irmão, é como se o cérebro, é porque é difícil de compreender isso, mas é como se o cérebro, ele fosse ali o HD do seu computador, né? O cartão de memória do seu celular. O cartão de memória do seu celular, ele é tão somente um lugar onde são armazenados dados, onde são armazenadas informações. O que interpreta essas informações? É o processador. Não é o próprio HD que tem em si a capacidade de interpretar aqueles dados. Existe um outro equipamento, que é um processador, que ele vai processar esses dados, que é um software que vai ler esses dados e vai interpretar. É como se fosse o nosso cérebro e a nossa alma. A nossa alma é só o HD. O nosso cérebro é só o HD que armazena. Tanto é que a gente tem lugares no nosso cérebro que armazenam as informações, os dados de curtas, memórias curtas, outros as memórias mais longas. Por que às vezes a gente lembra de coisas que a gente fez lá na infância, mas a gente não lembra de coisa que a gente fez a semana passada, né? De coisas que a gente viveu há 10 anos atrás, mas a gente às vezes esquece coisas que a gente aconteceu ontem. Então, o nosso cérebro, ele possui as memórias que armazenam os dados, mas o que processa isso tudo é a nossa alma. Amém? Então aqui o salmista diz: até quando consultarei a minha alma? Ou seja, até quando eu vou consultar essa fonte inesgotável de conhecimento, de informação, de coisas extraordinárias, de coisas espirituais. Porque que o nosso espírito, ele passa, né? A gente falou sobre o falar em línguas, né? Nós falamos sobre o dom de falar em línguas. Nós somos continuistas, nós entendemos que os dons não cessaram e que hoje nós podemos sim viver esses dons espirituais. E quando nós falamos do dom de falar em línguas estranhas, né? Variedade de línguas, o que nós entendemos? Que o Espírito Santo cria essa oração no nosso espírito, e essa oração espiritual, ela passa pela nossa alma. Por isso que a nossa alma não compreende, o nosso intelecto não compreende, mas ela passa pela nossa alma e ela é liberada pelo corpo, falando em mistérios com Deus. Mistérios, a sua alma não é frutificada, não tem fruto, não entende, a sua alma não entende, mas o seu espírito entende muito bem. Então, meu irmão, a alma é uma fonte de conhecimento, ainda que a nossa capacidade intelectual não chegou nesse nível de interpretação. E aí o terceiro versículo que eu coloquei aqui, está até numa ministração do pastor Edinho, do Crescendo com Salmos, que é no Salmo 139, aqui o versículo 14, pastor Edinho, ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. E aí o salmista diz: e a minha alma o sabe muito bem. A minha alma sabe acerca das coisas que Deus fez. A minha alma também recebe a revelação de Deus. A minha alma é uma fonte de intelecto. Na minha alma possui uma faculdade intelectual. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a alma, ela também possui uma faculdade emotiva, de emoções, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, diz assim, Lucas 1, 46. Disse então Maria, né, o cântico de Maria lá de Lucas: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. Existe ali uma possibilidade emotiva, existe ali uma possibilidade emocional de engrandecer ao Senhor. Isso é coisa da minha alma, isso é o fruto da minha alma. Então a decisão de engrandecer ao Senhor é algo da minha alma. Eu preciso decidir. Você já viu aquelas pessoas que engrandecem ao Senhor por tudo, né?
Se as coisas vão bem, a pessoa está ali, puxa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, olha, minha alma, olha, eu estou feliz com Deus. Mas você não está desempregado? Estou desempregado, mas olha, Deus não tem deixado faltar nada, tem vindo maná de tudo que é lugar, quando eu menos espero vem, então a minha alma engrandece ao Senhor, porque Deus é bom. Ah, mas você não está aí com o casamento destruído? Estou, mas não tem problema, porque Deus é bom, porque Deus ele tem um propósito, ele tem um plano, o desejo de engrandecer a Deus, aqui a exemplo de Maria, é algo da sua alma, é a sua alma que precisa decidir engrandecer ao Senhor. Depois em Zacarias, capítulo 11, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, né, uma palavra forte aqui de Deus, falando sobre pastores. Ele diz assim: e destruiu os 3 pastores num mês. Zacarias 11, 8. Porque a minha alma se impacientou, né, ou angustiou-se deles. E também a alma deles se afastiou, ou seja, se aborreceu de mim. Aqui no texto de Zacarias, nós encontramos aqui esse exemplo, é claro, Deus, isso se chama na teologia, isso se chama antropomorfismo, né? Quando eu quero atribuir características humanas a Deus. Meu irmão, Deus é Deus, Deus não é homem, Deus não tem os sentimentos. Quando aqui ele fala que a minha alma se aborreceu, Deus falando, né? A minha alma se aborreceu, nós não podemos colocar Deus do lado do homem. É Deus, na verdade, descendo no nosso nível, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, compreender. Então aqui ele está dizendo que os pastores se afastaram, né? Se aborreceram de Deus. A alma desses pastores se aborreceram de Deus, e a alma do próprio Deus se impacientou. Perdeu a paciência, pastor Angelo. Você pode até perder a paciência comigo. A minha esposa pode até perder a paciência comigo. Mas imagina Deus perdendo a paciência com a gente, né? Imagina Deus perdendo a paciência com uma pessoa. Misericórdia. Horrenda coisa, o escritor aos Hebreus diz, é cair nas mãos do Deus vivo. Mas aí aqui ele está dando essa comparação, descendo no nosso nível para nos ensinar que aqui homens puderam, a alma, né? Eu usei esse texto porque ele fala explicitamente, traduzido para o português, como alma, né? Então ele fala, a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se aborreceram de mim. A alma do homem pode se aborrecer até de Deus. Então essa faculdade emotiva é algo que é fruto da nossa alma, é algo de dentro de nós, que precisa ser levado cativo à obediência de Cristo, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, lembra da ilha, né? Que precisa ser dominada por Deus, ali precisa ser conquistada por Deus. Essa é a nossa alma, irmãos. Existem algumas situações que nós não queremos permitir que Deus haja nos nossos sentimentos. Não, eu fico irritado mesmo, e parece que até gosto de me irritar. Aleluia. Eu até gosto de me irritar, né? Então, e eu não quero permitir que Deus me trate. Por isso que, quando nós falamos de metanoia, quando nós falamos de mudança de mente, de arrependimento, isso fala sobre nós mesmos. Não é uma questão exterior, sabe? É uma questão para que eu entenda que eu preciso reconhecer as minhas faltas e que eu permita que Deus me trate. Permitir que Deus conquiste a sua alma, uma vez mais eu repito, é uma responsabilidade sua e uma responsabilidade minha. Em Jó capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa e falarei da amargura da minha alma. Aqui o livro de Jó é fantástico. O livro de Jó, se você só gosta de ler o capítulo 2 e o capítulo 42, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo no livro de Jó. É muito texto, é muita coisa, mas vale a pena. Olha o que ele está falando aqui, está mostrando a questão da alma. Ele está falando assim, olha, minha alma, ela tem tédio da minha própria vida. Quantas pessoas têm tédio da própria vida? Quantas pessoas já perderam a vontade de viver? Aqui o que Jó está falando é isso.
A minha alma tem tédio da minha vida, ou seja, já perdi a vontade de viver. E pessoas que já perderam a vontade de viver, elas precisam ser tratadas nas suas almas, nos seus sentimentos, nas suas emoções. E aí Jó conclui dizendo: falarei da amargura da minha alma, uma alma amargurada, uma alma angustiada, uma alma que precisa ser tratada por Deus. Mas antes de ser tratada por Deus, precisa permitir-se ser tratada por Deus. Por isso que quando nós falamos de cura interior, quando nós falamos de libertação, nós compreendemos que isso é ministério, nós compreendemos que isso é coisa da igreja. Muitas vezes a pessoa vai no psicólogo, ela vai no psiquiatra, e não estou desmerecendo a profissão não, mas tem coisas, meus irmãos, que é fruto do poder de Deus, é fruto de uma ação da igreja. Ministério de cura interior é função da igreja. As pessoas precisam vencer sentimentos e traumas, e muitas vezes não é o psicólogo que vai resolver, é o poder de Deus, é a leitura bíblica, é a leitura de um servo de Deus para poder tratar feridas. Então, nós quando falamos sobre cura interior, o primeiro ponto é se a pessoa é cristã. Se a pessoa ela deseja ser tratada, se a pessoa ela deseja permitir-se muitas vezes falar sobre coisas que nunca foram ditas, falar sobre pecados obscuros, pecados escondidos, ocultos, né? Falar sobre traumas que o psicólogo muitas vezes vai dizer para você aprender a conviver com aquele problema, com aquele trauma, e aqui nós vamos trabalhar através da palavra de Deus para que você não aprenda a conviver, mas para que você libere perdão para você mesmo ou para terceiros, para que você limpe a sua alma, para que você libere a sua alma de traumas, que seja tratado por Deus, irmãos. Amém? Muitas coisas, irmãos, o Senhor já entregou para a igreja, mas parece que a igreja muitas vezes tem preferido encaminhar para o psicólogo, sendo que Deus já levantou pastores, Deus levantou obreiros, Deus levantou homens e mulheres cheios do Espírito Santo para poder ser essa ajuda, ser esse socorro para pessoas que estão feridas nas suas almas. Amém? Glória a Deus. E o último ponto aqui é acerca da simplicidade, né? A alma em sua simplicidade. Mas pastor, você acabou de dizer que a alma é um universo, né? Que a alma é algo extremamente complexo, é algo extremamente, né, insondável, né? É claro, só Deus que pode sondar a sua alma, mas eu quero aqui trazer três percepções simples, né? Numa simplicidade que eu e você podemos começar a perceber que são frutos da nossa própria alma. Primeiro são acerca das sensações, né? A sensação, algumas sensações, elas só podem ser percebidas pela alma, né? No tocante ao que nos agrada ou ao que nos aborrece, como naquela sensação de que não vai com a cara de alguém. Isso não é coisa de crente, né, irmão? Mas você já viu aquelas pessoas que falam, pô, não fui com a cara daquele irmão, não fui com a cara daquela pessoa? Tipo, é uma sensação extremamente individual, que não dá para ser compartilhada, né? Por exemplo, os meninos lá em casa, quando eram pequenos, eu gosto de dar esse exemplo, eu já fico até abatido, os meninos já estão até enormes, estão maior que eu, mas eu continuo dando esse exemplo, que eles odiavam cebola, pastor Edinho. Cebola era um negócio terrível para eles, era o terror. Via cebola no feijão, um pedacinho, só via separando. Às vezes a comida ficava até gelada, que do camarada ali separando as cebolinhas da comida, porque não gostava da cebola de jeito nenhum. E quando ia comer pizza de calabresa, então? Ficava aquele chumaço de cebola do lado e só as calabresas e a massa do outro, né? E aí um dia nós conhecemos uma criança, né, a filha do pastor Tadashi, né, a Bruninha, e ela também era uma criança que o pastor Tadashi disse assim, a Bruna ama cebola. Então aí nós começamos a comparar e falar assim, puxa vida, né, por que os meninos lá em casa têm horror à cebola? Mas ao mesmo tempo a outra criança da mesma idade ali, da criança também ama a cebola, de comer cru, de pegar a cebola, descascar assim, morder que nem uma maçã. Meu irmão, isso é percepções da alma.
Nós estamos falando aqui de uma sensação que só pode ser percebida pela alma, porque tem gente que ama pimenta, mas tem gente que não pode nem sentir o cheiro. Tem gente que gosta do azedo, gosta de um suco de limão, sem açúcar, né? Gosta do limão na comida, gosta do limão espremido em tudo, gosta do azedo, mas tem gente que não suporta, tem gente que ama, né, o doce, né? Ama. Então, irmãos, essas coisas não são coisas que vão ser, às vezes, moldadas pelas coisas da vida, naturais, do corpo. Não, irmãos, isso aqui nós estamos falando de uma percepção. Então, eu não ir com a cara de alguém, isso é uma coisa da minha alma que eu preciso tratar. A Bíblia não me dá essa possibilidade. Jesus não disse, olha, aborrecei os que vos aborrecem. Pelo contrário, ele diz, ó, você tem que amar os que vos aborrecem. É eu que preciso tratar. Não fui com a cara... Aí o crente vai falar isso, né, pastor Edinho? O santo não bateu. Misericórdia, irmão. Misericórdia, que santo não bateu que nada, meu irmão. Você precisa aprender a amar o seu irmão e vencer a sua alma, vencer os seus sentimentos, as suas sensações, que são próprias suas. É coisa tua, meu irmão. Não pense que é normal. Às vezes a gente pensa, não, todo mundo é assim, então eu também sou. Não, não é. Você só é o que você deseja ser e o que você decide ser. Conviver com as sensações é um desafio, irmãos, que nós precisamos nos moldar a nossa alma para ter as percepções corretas. A capacidade de reflexão, isso é coisa da alma, irmãos. A alma humana, ela pode voltar-se para si mesma, para conhecer-se nos seus atos e nas circunstâncias que nos cercam. Então, por que é tão importante? Por que existe a pregação da palavra de Deus? Irmãos, às vezes eu respeito aqueles que fazem isso, mas às vezes eu vejo os irmãos com o olho fechado quando está sendo pregada a palavra de Deus. A pessoa fecha o olho. É como se a sensação que se mostra, né, se aparenta, é que a pessoa quando está com o olho fechado, ela estivesse recebendo assim como se fosse as ondas da palavra entrando dentro dela. Mas na verdade, meu irmão, a palavra, ela passa pelo crivo da alma, para poder fazer efeito na nossa vida, pelo nosso intelecto, pela nossa razão, a nossa reflexão. Então, quando eu estou ouvindo uma pregação, eu fico com os olhos arregalados, eu fico tentando, compreender com a minha alma aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque é só se a minha alma compreender que a palavra de Deus poderá fazer a diferença na minha vida e poder moldar as minhas escolhas. Isso é coisa da alma. A reflexão é faculdade da alma. Eu preciso compreender, eu preciso ouvir uma pregação, eu preciso ler um versículo e ficar meditando nele, ficar, refletindo, pensando, tentando compreender o que Deus está querendo me falar com aquela palavra. A gente precisa entender que somos também uma alma. Porque tem gente que quer anular a alma e quer viver uma vida como se só existisse coisas espirituais. Mas a nossa alma é que vai nos inclinar para as coisas espirituais. E receber coisas espirituais na minha alma, compreender coisas espirituais na minha alma, me levará cada vez mais a se inclinar para as coisas do Espírito. E por último, a atividade, o movimento. Isso é coisa da alma, irmãos. A alma exerce também diversas funções através do corpo, tais como visão, audição, paladar, olfato, tato, pois exerce funções da vida física e intelectual. Ou seja, a alma nos dá também a possibilidade de ter movimento no corpo. A nossa alma também... Você já viu uma pessoa com depressão? Não é tristeza, irmão, porque às vezes a pessoa, agora a depressão virou tão uma coisa, virou banal agora, né? Todo mundo acha que está deprimido, mas na verdade a depressão é uma coisa séria, coisa profunda. A pessoa entra num quarto escuro, meu irmão, e ela não consegue comer, ela não consegue olhar, ela não consegue ver pessoas, ela não consegue, sentir alegria, ela não consegue, não tem mais vontade de viver. Então o movimento da vida, é você que precisa acordar às 7 horas da manhã e falar assim, eu vou agora levantar da cama, vou arregaçar a manga, vou pro trabalho, vou pegar minha bicicleta e vou vender cocada, vou vender gelinho, porque eu preciso vencer na vida. Isso é coisa da alma, o seu corpo não vai fazer isso sozinho. E nem o seu espírito. Agora eu vou orar para que,
a bicicleta, comece a andar nas ruas e as pessoas venham e compram o gelinho. Não! Isso é coisa do esforço da sua alma. Falando pro teu corpo, aqui não é você que manda, mas eu tô cansado. Eu sei que você está cansado, mas você vai pedalar, por quê? Porque você vai vencer, porque Deus está contigo, porque Deus está conosco e nós vamos vencer. A atividade da sua vida é fruto da sua alma. Você tem que ter vontade de viver. Você precisa moldar a sua alma para ver o sentido da sua existência. Ver o sentido da existência não é uma coisa fácil, irmãos. Tem gente que vai procurar em religiões o sentido da existência e não encontra. E não vai encontrar na religião. O sentido da vida está em Cristo, está em Jesus, está no Espírito Santo, está numa vida da palavra, está numa vida moldada por Deus, uma alma moldada por Deus, uma alma entregue ao Senhor dia após dia para viver esse universo de emoções, de sensações, de atitudes, de coisas que cercam a nossa vida, porque nós somos alma, nós somos corpo e nós somos espírito. Conclusão, irmãos, falar da nossa alma é entrar em um universo de descobertas. Eu e você, o pastor Edinho sempre fala de um curso, né, que nós fizemos, que chama Yes, né? Um curso Yes. E esse curso, ele traz assim para o jovem uma visão de conhecer a si mesmo, de saber as suas aptidões profissionais, para saber se ele tem mais tendências a determinadas áreas, a determinadas profissões. Então, conhecer-se a si mesmo é um desafio. Conhecer-se a si mesmo é um desafio que o Senhor ele nos possibilita a cada dia conhecer da maneira correta aquilo que Deus tem para nós. Crer, entender que Deus está no controle e deixar que Deus trabalhe. E também conhecer esse universo de descobertas irá estimular, né? Irá nos estimular a cada dia, nos entregar por completo, nos entregar para o Senhor, entregar a nossa alma a Ele. Entregar a alma para o Senhor é a coisa mais difícil, irmãos. É a coisa mais difícil. Entregar o corpo, às vezes fazer um jejum, para uns é o fim do mundo, mas para outros é a coisa mais natural. Agora entregar, às vezes, os velhos hábitos, as velhas tendências, os velhos sentimentos. Tem gente, eu já ouvi crente falando assim, eu não perdoo. O que essa pessoa me fez eu não perdoo. Mas pô, você não é crente? A essência do Evangelho, a essência de Cristo é o perdão. Como que você pode dizer isso? Pessoa cristã falando isso, que não perdoa. Eu já vi testemunho de pessoa que não perdoava o marido, que traiu, mulher que não levantava, paralítica na cadeira de roda, pastor Edinho. E não perdoava, batia a mão dizendo não perdoa. E quando o pastor foi tratar, quando começou a falar, quando aquela irmã liberou perdão para o marido, ela foi curada da enfermidade da cadeira de roda, ela levantou. Não era problema espiritual, não era problema no corpo, era problema na alma, a alma amargurada de rancor, sabe, de falta de perdão. A Bíblia diz, irmãos, um texto muito sério, pastor Edinho, lá em Hebreus, que diz assim, que não deixai entrar raízes de amargura, algo assim, eu não estou lembrado o versículo na íntegra, mas ele diz assim, que não vos priveis da graça. Olha que coisa terrível. Não vos privei da graça de Deus, deixando brotar raízes de amargura. As raízes de amargura na nossa alma nos fazem estar desgraçados. Essa é a palavra, né? O oposto de ter a graça é desgraça, né? Então eu não tenho a graça, eu sou um desgraçado, né? Então eu estou privado da graça de Deus por permitir brotar em meus sentimentos, em minha alma, raízes de amargura. Isso é coisa muito séria, irmãos. E aí eu finalizo em Jó, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: na sua mão está a alma de tudo quanto vive,
e o espírito de toda a carne humana. É nas mãos do Senhor que está a alma. Às vezes sinônimo de alma na Bíblia é coração. E tem um texto que diz assim: o coração dos reis está em suas mãos, nas mãos de Deus, o coração dos reis. E Ele os inclina para onde quer. O coração do governador de São Paulo está nas mãos do Senhor. O coração do prefeito de São Paulo está nas mãos do Senhor. O coração do presidente da República está nas mãos do Senhor. Ore a Deus, não ore para Deus arrancar. Senhor, arranca aquele gardareno do poder. Não, irmão, ora para que Deus incline o coração dos governantes para a igreja de Jesus Cristo, para que libere as portas da igreja para serem abertas. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, espero que você tenha amado esse estudo, porque isso é só o começo, mergulhando no universo da alma. Nós vamos falar sobre a composição da alma, nós vamos falar sobre a fragmentação da alma, vamos falar uma ministração inteira sobre cura interior, vamos falar sobre Jó, quando nós falaremos sobre a inquietude da alma. Será uma ministração só sobre Jó, coisa linda, coisa maravilhosa, de profundidade. Falaremos sobre as enfermidades da alma, enfermidades que são muitas vezes causadas por problemas na alma, meu irmão. Nós vamos falar sobre sexualidade e nós vamos falar também sobre a ligação de alma. Isso é coisa muito tremenda, amém? Glória a Deus. Espero que essa mensagem tenha feito a diferença nas suas vidas. Eu vou fazer uma oração agora e em seguida nós vamos já encerrar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, te agradeço, Senhor, por esse conteúdo tão maravilhoso, tão fantástico, tão fascinante. Esse conteúdo, falar sobre a alma do homem, é algo que nos fascina, Pai. Por isso eu te agradeço por nos dar essa iniciativa, nos dar essa possibilidade de concatenar aqui, num universo de possibilidades, informações tão pertinentes, tão maravilhosas que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse tema. Muito obrigado, Pai, pelas ministrações que irão acontecer nas próximas semanas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, ela possa fazer a diferença no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, podemos aplaudir ao Senhor. Amém. Espera só um pouquinho. Glória a Deus. Você gostou, irmão, dessa ministração? Gostou dessa palavra? Então, nas próximas quartas-feiras, nós estaremos aqui mergulhando nesse universo. E eu te espero aqui na próxima quarta-feira. E antes disso eu queria aqui abrir um parênteses para falar sobre a nossa possibilidade de ofertar nesta obra, de ofertar na casa do Senhor. Né? Às vezes a gente acaba sendo tentados a fazer um apelo aqui, falar: meu irmão, a igreja está fechada, a gente precisa da tua ajuda para pagar o aluguel. A gente fica tentado mesmo, irmão Júnior, porque a igreja está fechada, não tem oferta entrando, e como que o aluguel chega, as contas chegam, a gente precisa dar um jeito, né? A gente precisa orar, a gente precisa acreditar em Deus. Então a gente acaba sendo tentado a fazer esse tipo de apelo: nos ajude. Mas, irmãos, eu quero aqui dizer que ofertar na obra de Deus é muito mais do que uma ajuda que você dá. Eu quero te incentivar a isso, irmão, a ter essa compreensão. Estamos falando de alma, estamos falando de coisas profundas. Irmãos, nós precisamos compreender que quando nós colocamos as nossas ofertas no altar de Deus, irmãos, isso reflete em bênção sobre bênção. Muitas bênçãos são liberadas na palavra do Senhor através de ofertas. Nós vemos ali coisas extraordinárias acontecendo e através de homens e mulheres fazendo ali ofertas a Deus. É como se destravasse coisas espirituais na vida do crente através do ato de ofertar. Né? Às vezes a pessoa está dura, a pessoa não tem o dinheiro, mas ela faz questão. A minha sogra é assim, né? A minha sogra, ela é fiel no dízimo. Ela não tem conversa com ela. Entrou dinheiro na conta dela, ela já manda: pastor, o dízimo, né? Já manda lá o depósito, porque isso é uma coisa dela com Deus. Ela entendeu o princípio. Se eu falar para ela: minha sogra, me ajude com o aluguel, eu tenho certeza que ela vai me ajudar, além do dízimo dela, além das ofertas dela. Mas ela compreendeu um princípio que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender. Que ofertas, irmãos, não fala só sobre dinheiro.
Aquela viúva pobre que deu 2 moedas no gasofilácio na presença de Jesus, o que Jesus disse? Esta mulher deu mais do que todos os outros. Quando a oferta de Abel subiu a Deus, e Deus atentou-se para a oferta de Abel e não se atentou para a oferta de Caim, então isso nos fala que ofertas, irmãos, são coisas muito mais espirituais do que parecem. O dinheiro que você vai transferir, que você vai abençoar esta obra, não é mais do que uma ajuda financeira para a igreja cristã Rede Acolher. O que você está tendo é a oportunidade de semear no reino de Deus. Araúna, lá em Samuel capítulo 2, ele quis ofertar, ele falou para o rei Davi: rei, eu te dou tudo, eu te dou os bois para o sacrifício, eu te dou o eirado para a lenha, mas Davi disse: não, eu não vou oferecer sacrifícios ao meu Senhor que não me custe. Araúna queria ofertar e foi impedido. Hoje você, meu irmão e minha irmã, você tem a oportunidade de ofertar nessa obra. E eu vou te dizer uma coisa, essa obra, Igreja Cristã Rede Acolher, aqueles que estão conosco desde o início estão vendo o que Deus está fazendo neste lugar. Essa igreja é um milagre do começo ao fim. Hoje, se você vir aqui na igreja, você vai ver a igreja bonita, tudo, mas aqueles que estão desde o começo sabem como Deus está fazendo. E a gente sem dinheiro, ninguém aqui é rico, irmãos. Deus está fazendo. Então isso aqui é terra fértil. Abençoe nessa obra. Anote aí o Pix, que é o e-mail da igreja, né? igreja.redeacolher@gmail.com. Faça a sua oferta de amor. Faça a sua oferta. A pastora Renata já colocou aí na live. Você faça uma oferta, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te prosperar infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou desejar, segundo o poder que em nós opera. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.